Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, versículo de 1 a 9. Diz assim, Lucas 10, capítulo 10, versículo 1 em diante. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então, ele nomeou 70 que fosse para lugares aonde ele iria fazer a sua campanha evangelística, fazendo uma pré-anunciação. Versículo 2. Ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Isso significa que nem todos que ouvirão a saudação de paz do Evangelho responderão positivamente. Ok? Então não fique decepcionado se você falar de Cristo a uma pessoa e ela não aceitar. Isso faz parte, porque nem todos são escolhidos. Diga glória a Deus. Versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Pai, ajuda-me a ministrar esta palavra. Sem ti eu não posso fazer nada. Transforma essa letra em espírito para a glória do teu santo nome. E que o povo de Deus diga amém. Olha, quantos têm a pretensão de crescer espiritualmente? Diz assim: pastor, eu preciso crescer mais. Eu acho que o tamanho que eu estou não é o que Deus preparou para mim. Eu olho e vejo que posso crescer mais. Então eu vou te dar uma receita básica aqui. A nossa vida espiritual cresce na medida em que nós exercitamos a nossa fé e as tarefas que Deus vai colocando nas nossas mãos. Eu não conheço ninguém que tenha crescido na obra de Deus que não fosse através do exercício desse chamado de excelência para ser um filho de Deus, para exercitar o ministério da reconciliação, para falar de Jesus, para orar pelas pessoas. É incrível, mas isso é como o nosso corpo. Eu não sei se você sabe, mas se o nosso corpo você der a ele somente o ócio, ou o descanso, e não fazer exercício, como é que o corpo começa a ficar? Diz para mim. Ele começa a engordar, as juntas começam a ficar duras, a musculatura começa a ficar cerrada, não é verdade? Porque o corpo foi feito para exercitar. Diga isso comigo: o corpo foi feito para exercitar. Diga mais uma vez: o corpo. A mesma coisa é o corpo de Cristo. Foi feito para exercitar. E a igreja que não exercita, ela começa a atrofiar. Eu me lembro que uma certa feita eu sofri uma queda e tive, muitos anos atrás, uma luxação na perna. Foi um acidente de trabalho, ainda era solteiro naquela época. E fiquei com a perna engessada. Depois de 15 dias que eu tirei o gesso, eu não conseguia mais voltar
a dobrar a perna com facilidade, eu tive que fazer fisioterapia. Se uma pessoa não exercita os seus músculos, começa a atrofiar. É por isso que depois da obra, muitos irmãos tomam Dorflex. Ui, ui, ai, ai. Né? Então, como é que ficou? Ficou em dia ou chegou com dores? Vem no próximo sábado que a dor vai passando. Porque à medida que você vai exercitando, a dor vai desaparecendo, porque a musculatura vai exercitando. Você entende isso? Diga glória a Deus. Então, a mesma coisa espiritualmente. Temos que exercitar coisas que Deus já colocou na nossa mão. Tem pessoas que querem ser eternamente visitantes na igreja, não assume uma responsabilidade, por menor que seja, não assume um compromisso, não prega fora da igreja, que é muito importante, e começa a engordar, eu sei, eu conheço, eu já ouvi falar, mas não compartilha, não divide, não exercita a fé que ouviu falar, não ora pelos enfermos, afinal não faz nada. Então essa pessoa começa daqui a pouco, eu vou usar, meu pai não me ensinou muitas coisas não, mas ele tinha uma expressão que eu gostava, começa a arranjar chifre na cabeça de burro. O que é isso? Pessoa que não se envolve na obra de Deus, daqui a pouco o diabo arranja alguma coisa para você fazer. Então, ouça bem, temos que esperar, pastor, quanto tempo para ser usado por Deus? Tempo nenhum. O que você já ouviu aqui hoje, já pode compartilhar com outro. Diga glória a Deus. Não confunda ser usado por Deus por ter cargos na igreja. O pouquinho que você tem, se for usado, aumentará a sua vida espiritual, porque o processo é esse. Eu tenho um pouquinho, eu uso, ele se multiplica. Eu tenho um pouquinho, eu uso, ele cresce. Eu uso mais, ele cresce mais ainda. Esse é o processo divino. Então, Jesus tinha 12 apóstolos, mas aqui nós estamos vendo ele enviar 70 dos seus discípulos. Ou seja, eles não precisavam ter o título de apóstolo para fazer aquilo que os apóstolos já estavam também fazendo. Jesus disse, olha, vocês vão na frente. E disse, foi bem explícito para ele, ao entrardes numa cidade, ali se vou receber e comer o que vos for oferecido, curai os enfermos. Eles não eram apóstolos, mas no nome de Jesus curavam enfermos. Diga glória a Deus. Se você, como um crente normal, usar o nome de Jesus e orar por alguém, a oração vai ser atendida, porque pode muito em seus efeitos a oração, o quê? De um justo. Então, orai pelos enfermos. Se houver, anunciai-lhes o quê? Está próximo o reino de Deus. Você precisa conhecer o reino de Deus. O problema é que muitas pessoas ficam esperando ficar perfeitos para fazer, ficam esperando superar suas deficiências, dizem assim, pastor, quando eu ficar melhor eu vou fazer. Você só vai ficar melhor fazendo. Vou repetir aqui. Você só vai ficar melhor fazendo. Porque aí você fala para a pessoa, aí você fica comprometido. Não, eu falei com aquela pessoa que Jesus cura e agora ela creu e eu vou todo dia me lembrar de orar por aquela pessoa porque eu falei com ela, orei e eu vou banhar essa oração dizendo, Senhor, continuo crendo, Senhor, toca naquela pessoa. Quanto mais você faz, mais você se compromete e mais você exercita a sua fé e mais você cresce. Será que posso ouvir um glória a Deus bem forte? Amém. Então, eu estou falando tudo isso, por quê? Porque a Bíblia faz algumas comparações. Nós estamos preparando aí um grupo de evangelismo explosivo. E muita gente diz assim, o que eu preciso? Você precisa crer em Jesus, você precisa ser salvo, ser batizado e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque o resto, alguma coisa nós vamos treinar você.
e outras coisas o Espírito Santo vai te preparar. Então, a Bíblia compara o anúncio do Evangelho como uma corrida. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Vem aqui comigo, eu queria que você entendesse sobre isso, porque Deus está te chamando nesta noite, Deus está falando contigo esta noite. Deus está dizendo assim: João, chega, para de ficar aí se lamentando, o leite derramado, entra, vamos lá, vamos envolver a nossa vida nas coisas de Deus, porque é assim que a gente vai avançar. Então, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo vem falando a respeito do anúncio do Evangelho. Anúncio do Evangelho. Ontem eu estava num determinado lugar, convidei um homem, disse: ó, vamos lá no Ed. Que Ed? Vamos lá, no Ed. O que é Ed? Aí você já abriu a guarda. O que é Ed? Ah, não abre não que eu chuto que é gol. Sou igual o Wagner Love. Pintou na área, eu faço gol. Há controvérsias, mas tudo bem. Ouça bem. O cara pergunta para você: o que é Ed? Aí você diz: você não sabe? Não, eu não sei. Rapaz, mas tu tinha que saber. O que é Ed, então? Ed é homens em Deus. Homens em Deus, aí você, coloca a semente. Vai ter um tema legal. O que você está fazendo? Evangelizando, evangelizando, evangelizando. 1 Coríntios 9,16 diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o quê? O Evangelho. Eu estou falando igual o apóstolo Paulo. Eu tenho que anunciar mesmo, estou aqui para isso. Porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então eu posso fazer muitas vezes isso com alegria, mas outras vezes eu tenho que fazer, porque domingo eu tenho que estar aqui pregando. Esse é meu ofício. Dá para entender isso? Diga amém. Chova, faça sol. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, tem muitos sem lei por aí, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei de Cristo. Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar o quê? Alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e participo do evangelismo, e abro a casa do meu lar, e vou evangelizar as crianças, abro mão do meu descanso familiar para levar os adolescentes lá, para ensinar, mas esmurro o meu corpo. Está entendendo o que eu estou falando?
Há um sacrifício pessoal para isso, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Ouça, boy. Um atleta tem que ter meta. Um filho de Deus tem que ter metas espirituais. Você não pode estar na igreja apenas dizendo, eu gosto da... Você tem que ter metas. Se você não é batizado no Espírito Santo, você tem que começar a orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Se você não leu a Bíblia, você diz, eu vou ler a Bíblia esse ano. Se você tem condições de dar aula, dizer, eu vou ter uma meta, eu vou ser ainda um professor. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas eu quero dizer que você não pode viver sem metas espirituais, senão a sua vida espiritual se perde no meio da caminhada. Eu estava, quando teve o Pan-Americano aqui, eu fui assistir o Parapan. Parapan era o Pan-Americano de deficientes físicos. E nós fomos ver uma prova de natação, fomos ver também um jogo de basquete lá. E tinha um rapaz que ele tinha 2 cotoquinhos de braço, menor que esse antebraço. Ele teve algum tipo de doença, tem uma doença que a pessoa nasce com essa deficiência. Se tiver alguém da área médica aí, talonomita, tem um nome assim parecido, que é um tipo de doença que a pessoa nasce sem os membros. E ele não tinha nem os braços, e pasmem, nem o quê? As pernas dele também. E você vê um cotoco de gente. Prova, um sem perna, eu digo, apóstolo sem perna. Porque aquele sem braço, como é que vai ser? Outra prova, o outro sem um braço. Aquele sem braço, tem o outro braço, tem as pernas, vai conseguir. Um paralítico, que daqui para baixo não movimenta, só os braços. Esse aí está meio furado. Mas aquele... Quando eu olho para a raia, daquele cotoquinho, eu disse, se eu disputar com ele, eu perco. Fico pelo meio do caminho. Ele foi e voltou e ganhou a prova dos 100 metros. Botou e ganhou com boa distância. Eu fiquei olhando aquilo e disse, meu Deus do céu, me lembrei da Bíblia. A capacitação que Deus dá a você nas suas deficiências é a mesma capacitação que aqueles para-atletas tinham. Ele, com todo o defeito dele, nada melhor que muitos de nós, alguns aqui nem nadam, se jogar dentro d'água morre afogado. E ele lá nadou 100 metros num tempo que eu não conseguiria nadar. Ah, pastor, o senhor é gordo, mas tem um braço, tem perna, né? E sei nadar. E boiar também, boiar é bom. Olha bem o que eu vou falar para você. Porque ele exercitou o pouco que tinha. Quando uma pessoa exercita o pouco que tem, ouça, ela se supera, porque Deus abençoa o pouco e multiplica. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, sendo deficiente por causa daquela situação, eles fizeram e fazem mais do que muito nós. Então, talvez você esteja dizendo assim, quem sou eu, pastor? Quem você?
Talvez você seja aquele toquinho espiritual, mas se você exercitar o pouco que você tem, vai superar muita gente que vai para seminário, que conhece não sei o que e não está fazendo absolutamente nada na obra de Deus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, a Bíblia diz que você tem que ter meta. Você não pode viver sem metas espirituais. Você tem que ter meta. Qual é a sua meta para este ano? Qual é a meta para a sua vida espiritual? Se você não tiver meta, quando chegar no final de 2012, você vai estar igual ou pior do que estava no 2011. Então, eu desafio você a se superar, porque Deus chama os fracos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga glória a Deus. Em Cristo nossas deficiências são superadas. É só você ter meta e trabalhar espiritualmente. Eu não quero que você faça tudo que eu faço, até porque você talvez não conseguisse, mas eu quero que você tenha metas. Você não pode ficar solto, porque quem vive no corpo de Cristo não vive solto, irmãos. A Bíblia diz que nós estamos interligados. Não pode o olho dizer que não precisa do pé, nem a orelha dizer que não precisa da mão. Nós precisamos uns dos outros. Agora, se o pé não cumpre a sua missão, se o olho não cumpre a sua missão, então o corpo fica deficiente. Pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada, tenho que trabalhar muito. Tá bom, irmão, ouça bem, na hora que você bater num hospital aí você vai ter todo o tempo do mundo. É isso que você quer? É isso que você quer? É isso que você quer? Não, pastor, para com isso, para de jogar maldição. Não estou jogando maldição, estou dizendo para você que você tem que aprender a fazer o seu tempo para Deus. Porque se você não o fizer, você vai perder a essência de tudo que Deus está te dando. Deus chama os fracos. Deus quer que você tenha meta. Não espere ficar perfeito para fazer a obra de Deus. Faça com os talentos que Deus já colocou nas suas mãos. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós sofremos um mal. E eu queria levar você ao Salmo 73 comigo nesse momento. Abre-se sua Bíblia no Salmo 73 comigo. Porque o salmista aqui fala de uma situação que prende algumas pessoas para avançar na obra de Deus. Talvez você esteja desanimado, chateado, decepcionado, enfraquecido. E pastor, não dá para levantar voo. Tudo bem, mas eu espero que essa palavra te console e te renove. Salmo 73 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel. Quem é Israel aí, diga amém. Nós somos o Israel de Deus. Para com os de coração limpo. Então Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aí no versículo 2 ele começa a ladainha. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio, inédio. Inédio não, venédio. Versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios,
e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, o salmista diz: inutilmente conservei puro o meu coração, porque essas pessoas fazem esse tipo de coisa. E lavei as mãos na inocência. Ele estava chateado, revoltado, porque parece que a certas pessoas nada acontece. Parece que o mal nunca chega a elas. E pessoas perversas e pessoas que fazem o mal. Versículo 14. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. E só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até ele estava angustiado, ele estava sofrido, ele estava fazendo comparações. Versículo 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que me afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Quero só fazer algumas observações. Primeiro, o salmista está falando como superar esta situação em que atinge o seu coração, muitas vezes causando desânimo e te tornando inoperante na obra de Deus. Porque uma pessoa, quando ela está com o coração entristecido, ela está com o coração adoentado, ela não tem ânimo para fazer aquilo antes que eu estava falando. E muitas pessoas ficam paralisadas na obra de Deus, dizendo assim: ah, pastor, eu sei, eu conheço, mas eu não estou exercitando, porque está envolvido por esta situação. Mas ouça, primeira coisa, não entre no campo da comparação. Se você começar a entrar no campo da comparação, você vai sofrer e vai perder a sua fé. Porque Deus age de maneiras diferentes com as pessoas. Ouça, Deus está fazendo uma grande obra na vida de cada um de nós. E eu disse aqui, quero repetir mais uma vez, que o que Deus preparou para você, não preparou para o outro. O que preparou para o outro, não preparou para você. Não tem que se preocupar, porque o que é seu, Deus vai fazer acontecer. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos e determinados por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, já está definido o propósito seu aqui na terra por Deus. Diga glória a Deus. Então não adianta você ter inveja do outro, porque você nunca será igual ao outro, e o outro nunca será igual a você. Porque o que Deus preparou para você ser e o que você é, não é o que o outro será. A família que você nasceu, o lugar que você nasceu, a sua estrutura emocional, a sua psique, foi preparada para determinadas coisas que o outro não foi. Dá para entender isso? Diga glórias ao Senhor. Por isso, quando aquela mãe pediu a Jesus, disse assim: quando estiveres no teu reino, coloca um filho meu à tua direita, à tua esquerda. Ele disse: não, eles vão beber do mesmo cálice que eu bebo de sofrimento. Agora, estar à minha direita, à minha esquerda, é competência do Pai. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que antes da fundação do mundo, já estava predeterminado que seria para aqueles discípulos. Diga glória a Deus. Então não tem que ter inveja.
eu não tenho que cair no campo da comparação. Então, mantenha o seu coração limpo, não deixe o seu coração ser contaminado por estas coisas. Ele diz aqui, resvalaram os pés, a desviar os passos, significa a começar a dar atenção ao que o inimigo fala. Não, deixe, olha irmãos, o inimigo está falando, deixe ele falar, se concentre na meta que você colocou diante de Deus, no propósito. Inútil, ele diz assim, inutilmente conservei o puro coração. Não, não é inútil, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o reino dos céus pertence aos de coração limpo. E igreja não é ainda reino dos céus. Igreja é a concentração dos que são chamados. Mas no meio desses que são chamados, o que a Bíblia diz? São poucos escolhidos. Então, não deixe o seu coração se contaminar, porque fulano faz, nada acontece, ciclano faz, deixa para lá. Busque o reino, busque a paz, busque a presença de Deus. E ele mostra que é isso mesmo, no versículo 17 diz assim, até que entrei no santuário de Deus, se você entrar no propósito de Deus, você não vai mais esquentar a cabeça com aquilo que não está bem. Ouça bem, nós superamos as nossas crises internas, e eu vou terminar. Nós superamos as nossas crises internas, é quando nós entramos na presença de Deus. Porque na presença de Deus há consolo, há paz, há ânimo, há força. Na presença de Deus você encontra sabedoria, enxerga saídas, e eu quero dizer a você que é Ele que é a fortaleza do seu coração. Por isso, não pare, não fique estagnado, confia que Deus fará de você aquilo que você está destinado a ser, uma bênção. Uma bênção. Ele te escolheu para isso. Você não pode fazer o que eu faço, você não pode fazer o que o outro irmão faz, mas certamente você pode fazer algo que Deus colocou para você fazer. E na medida em que você for fazendo, a alegria vai aumentando, a fé vai aumentando, a esperança vai aumentando, e você vai percebendo que Deus tem muito para dar e realizar através de você. Eu quero esta noite fazer um apelo àquelas pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo em mudar um tipo de comportamento em relação à sua inércia espiritual. Você sabe que a gente aprende na escola que um corpo está em estado de inércia. Quero perguntar aos adolescentes que já deram física. Alguém aí já deu física aí? O que é um corpo em estado de inércia? Parado. Estado de inércia. Parado. E um corpo em estado de inércia, ele não produz energia. É isso que Deus está falando conosco. Que você não pode permanecer numa inércia. Porque Deus te criou como seu corpo para o exercício da fé. Não sem meta, com propósitos, com meta. Pastor, eu entendi a mensagem. Me ajude em oração. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. E Deus vai te fortalecer, e vai te dar ânimo, e vai te dar coragem, e vai romper essas barreiras, essa inércia, e algo novo vai acontecer, eu tenho certeza, porque esse ato seu, que tem que ser voluntário, tem que ser de um coração que diz, eu sei, eu entendi o recado, e eu não vou ficar mais parado. Eu sei que há algo que eu posso fazer e que eu não estou fazendo. Eu sei que essa parada
está atrofiando os meus músculos espirituais, sai do seu lugar e vem aqui, porque Deus está falando contigo. Se Deus não está falando, tudo bem, permaneça aí. Aleluia. Vou pedir a esposa que venha, a pastora Andréia, pedir aos diáconos, ao César que está nesse trabalho de evangelismo, Tião, Fernando, suas esposas, né, as diaconisas, os diáconos. Você, enquanto eu fosse orando, você também fosse impondo as mãos e orando. Deus vai te dirigir nessas orações. Vem, vem, sai do seu lugar, vem. Vem. Que canção é essa? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pai, nesta hora, eu quero pedir que no poder do Espírito Santo, os meus irmãos que estão aqui na frente, ó Deus, sejam reanimados, renovados. Ó Deus, que tudo aquilo que está aprisionando as suas vidas sejam rompido agora, e que pelo teu poder sejam curados nas suas almas e nos seus corações, para entender, Senhor, que tu tens uma obra maravilhosa na vida deles. Pai, eu quero te pedir agora que esta noite seja marcada por essa mudança de atitude, dizendo: Senhor, toma em tuas mãos a minha vida. Eu não quero ficar paralisado, Senhor,
ser apenas um esquentador de cadeira, Pai, mas eu quero ser, Senhor, instrumento das Tuas mãos. Renova agora a fé, a alegria, o desejo de servir. Tira, Senhor, as cargas, que eles possam confiar que enquanto fazem a Tua obra, buscam o Teu reino, as demais coisas serão acrescentadas. Pai, traz uma unção nova, traz um ânimo novo, uma alegria do céu, Pai, uma paz que excede todo entendimento. Renova no coração, e que ao sair daqui, Senhor, eles saiam, Senhor, inspirados por uma meta, por menor que seja, por uma meta, por pequena que seja, mas para, Senhor, alcançar e trabalhar. Pai, em nome de Jesus eu oro e profetizo um tempo de mudança, profetizo, Senhor, um tempo de renovo, um tempo de alegria, um tempo, Senhor, em que a Tua unção será renovada para a glória do Teu santo nome, e que a igreja diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Vamos ficar de pé. A família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, preciosos para mim, querido irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus seja com todos vós, hoje e sempre, e que o povo de Deus diga amém. Vamos em paz, irmãos. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade.